Olá, eu sou César Barbosa e lerei alguns trechos da obra Uma História da Filosofia de Frederick Copleston, onde ele trata da biografia de Platão, sobre a vida do grande filósofo Platão. E esses trechos que eu lerei estão intimamente ligados à indisposição que Platão tinha sobre a democracia. Ele tinha uma visão negativa sobre a democracia, apesar de ter nascido 1 ano ou 2 anos após a morte do líder Péricles. Líder Péricles, que é o líder ateniense responsável pela era dourada de Atenas, apesar de ter enfrentado uma guerra, a Guerra do Peloponeso, e uma grande peste. Inclusive, Péricles foi vítima desta peste. E alguns motivos levaram Platão a ter essa indisposição com relação à democracia, não apenas ter sido aluno de Sócrates, mas também a forma como a democracia tratou Sócrates, condenando à morte, né? E então leamos nós aqui o que Platão, esse grande filósofo, um dos maiores filósofos da humanidade, ele, Sócrates, Aristóteles, o que ele tem a nos dizer sobre a democracia. E também vamos ler um trecho que a família de Platão tentou colocá-lo na política, patrocinar sua carreira política, mas justamente por ter ficado desgostoso com a democracia, ele não quis entrar para a política. E um terceiro trecho que leremos, onde o Copleston fala sobre o programa de estudos de Platão, que não tinha um objetivo estrito ou restrito a formar estadistas, pois eram conhecimentos gerais e eles não eram conhecimentos práticos de aplicação imediata, apenas conhecimentos amplos, com disciplinas como filosofia, matemática, astronomia, etc. Então, leamos agora o que Copleston fala sobre esse entendimento negativo de Platão sobre a democracia. Vários autores observaram que a indisposição que Platão depois teria para com a democracia dificilmente seria devida, pelo menos não exclusivamente, à sua educação. E foi antes provocada pela influência de Sócrates e mais ainda pelo tratamento que Sócrates recebeu nas mãos da democracia. Por outro lado, parece possível que a desconfiança de Platão em relação à democracia datasse de um período bem anterior ao da morte de Sócrates. Dificilmente deixou de impressionar Platão que a democracia falhasse em ter um líder verdadeiramente capaz e responsável durante a parte final da Guerra do Peloponeso. É bastante provável que ele tenha lutado nas Ilhas Aginosas, em 406, e que não importava quais fossem os líderes, estes eram facilmente corrompidos pela necessidade de agradar o populacho. A derradeira abstenção de Platão em matéria de política local, sem dúvida, data do julgamento e condenação de Sócrates, mas dificilmente não terá sido elaborada durante os anos de eclipse do poder ateniense. A sua convicção de que o Estado precisa de um piloto firme que o guie e que este deve ser alguém que saiba qual rumo seguir e esteja preparado para agir conscienciosamente de acordo com esse saber. A questão de entregar um barco a alguém que saiba pilotá-lo, não entregar a qualquer um. E na política é bem comum políticos ganharem as eleições apenas por fama ou por ideias extremamente populistas. Os parentes seus que tomaram parte da oligarquia de 404 a 403 o incitaram a entrar para a vida política, sob seu patrocínio. Mas, quando a oligarquia começou a seguir uma política de violência
e tentou implicar Sócrates em seus crimes, Platão se enojou deles. Contudo, os democratas não faziam melhor figura, já que foram eles que condenaram Sócrates à morte, e, em consequência, Platão abandonou a ideia de uma carreira política. É também igualmente conveniente dar ênfase a seu espírito científico, pois, embora seja de fato verdade que Platão objetivasse formar estadistas e governantes, o seu método não consistia em simplesmente ensinar o que fosse de aplicação prática imediata, a exemplo da retórica, como fez Isócrates em sua escola, mas em promover a busca desinteressada da ciência. O programa de estudos culminava na filosofia, mas incluía como disciplinas preliminares a matemática e a astronomia, e sem dúvida também a harmonia, com um espírito desinteressado e não puramente utilitário. Platão estava convencido de que o melhor treino para a vida pública não é um treino sofístico, meramente prático, mas sim a busca da ciência em si mesma. A matemática, fora sua importância, é claro, para a filosofia das ideias de Platão, oferecia um campo óbvio para o estudo desinteressado, e já havia alcançado um alto nível de desenvolvimento entre os gregos. Os estudos parecem ter também incluído pesquisas biológicas, isto é, botânicas, conduzidas em conexão com problemas de classificação lógica. O político, assim formado, não será um oportunista que apenas bate seu ponto. Antes, irá agir corajosa e intrepidamente segundo convicções fundadas em verdades eternas e imutáveis. Em outras palavras, Platão objetivava criar estadistas e não demagogos.